É isso aí, pessoal, vamos para a nossa quinta parte. Vamos falar sobre JavaScript. JavaScript é uma linguagem que acabou sendo utilizada para adicionar interatividade às páginas HTML. É uma linguagem de script que geralmente é embutida dentro de páginas HTML e é interpretada localmente pelo servidor do navegador do cliente, que acessa o website. Por ser uma linguagem interpretada, não necessita que seus códigos sejam compilados previamente. Além disso, qualquer um pode utilizá-lo sem precisar adquirir uma licença. Bem importante isso aqui, a gente não confundir Java com JavaScript. São duas linguagens completamente diferentes, apesar do nome parecido. Java é uma linguagem muito mais poderosa e complexa. O JavaScript possui uma linguagem simples, permitindo que pessoas que desenvolvam páginas para web com pouca experiência de programação possam utilizá-la. A linguagem permite que o texto dinâmico seja inserido à página, por exemplo, o nome do usuário que está acessando o site. Além disso, é possível interagir com eventos realizados pelo usuário. Bem interessante essa parte dos eventos, Então, o que é um evento? Quando o usuário clica em um elemento, quando ele dá a tecla Tab, muda de foco para um outro elemento. Também é possível alterar o conteúdo e a formatação dos elementos das páginas HTML através do JavaScript, além de detectar informações sobre o usuário, qual navegador que ele utiliza, sistema operacional, resolução de página. Outra funcionalidade importante é que a linguagem pode ser utilizada para validar os dados digitados pelo usuário em formulários HTML, antes que eles sejam submetidos. Isso evita que o servidor seja sobrecarregado com essa tarefa. Além disso, é bem mais cômodo para o usuário que o website avise os campos preenchidos incorretamente antes que as informações sejam submetidas ao servidor. Então, algumas coisas a gente consegue colocar ali antes, do lado do cliente, como essas validações, ao invés de isso precisar ir para o servidor, ser processado, ser tratado e ser devolvido para o usuário o erro. Conceitos básicos, então a gente pode inserir entre as tags script, script e script. Se o script for inserido no cabeçalho, ou seja, na tag head, dentro do head, ele será executado sempre que a página for carregada. E se ele for inserido no corpo, dentro da parte do body, será executado exatamente no local onde foi inserido. Então aqui a gente tem um exemplozinho aqui do código JavaScript, Esse código a gente vai testar aí. Então o código acima cria um objeto da classe date. JavaScript é orientado a objeto como Java, Só que a gente não vai criar as próprias classes aqui, cujo método getHours retorna a hora atual. Então, olha só, gente. Eu criei um arquivo novo, um HTML novo no nosso projetinho aqui. Criei um arquivo chamado testjs.html. Você já aprendeu como criar o arquivo, A gente vai criar dentro de páginas HTML. A gente está usando o mesmo projeto. E aqui eu coloquei o código, Eu coloquei ele dentro do body, então ele não está dentro do head. O head aqui só tem a title e meta. Coloquei o código aqui para vocês verem, que é o mesmo código que está lá disponível para vocês, tá? Então, olha só, ele cria aqui uma variável data do tipo date, Cria uma variável hora que pega o data.getHours, então ele vai pegar o horário que está disponível aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, se for menor do que 10, vai dar bom dia. Se não, se for menor do que 18, boa tarde. Se não, vai dar um boa noite, tá? Vou salvar isso aqui. Como vocês já aprenderam, agora a gente está usando já o nosso projeto. Então a gente vai fazer lá como projeto mesmo, Então, limpar e construir. Isso aí para vocês acostumarem com isso aí, tá, gente? É assim que vocês vão fazer. E aí a gente vai mandar executar o projeto. Aí ele vai fazer todo aquele processo, lembra, inicializa o banco de dados, inicializa o servidor, o Glassfish, Vamos aguardar aqui. Então olha só, gente, ele abriu, no nosso projeto, só que ele abre aqui
no index, né? Então ele está chamando aquela paginazinha que a gente já tinha feito. Então eu vou chamar aqui, ó, o nosso arquivo teste.js.html. Tá lá, bom dia. Então por que ele me deu esse bom dia? Ele me deu esse bom dia justamente pelo horário que está aqui, ó. Se a gente alterar o horário aqui do cliente, né? Então ele está pegando esse horário por aqui, ó. Se a gente altera o horário aqui, ele também altera a mensagem para o cliente aqui. Então vamos fazer um teste. Então olha só, vou alterar aqui o horário. Como se fosse 15 da tarde, ó, 15 horas, 15h58. Olha só, alterei aqui o horário. Vou pegar o mesmo arquivo, ó, gente. Vou só dar um refresh nele. E olha só, boa tarde. Vou pegar aqui, colocar aqui, ó, 20 horas. Vou salvar o horário do cliente. E ele já foi e alterou para boa noite. Dependendo do valor da variável hora, escrevemos uma saudação diferente para o usuário. Entre as tags H1. O comando documentWrite é o padrão do JavaScript para incluirmos textos em páginas HTML. O código acima simplesmente escreve uma saudação diferente na página, dependendo da hora em que o usuário acessá-la. Tipos de dados, variáveis e expressões. Podemos criar variáveis em JavaScript para armazenarmos valores e expressões, e seus valores podem se modificar ao longo do código. Declaramos variáveis utilizando a palavra reservada var. Né? Então a gente tem lá var x, var y recebe 3, var z recebe 8 e var nome recebe, entre aspas, duplas, né, programação para internet. Como podemos observar, não declaramos o tipo da variável. Cada variável criada assume o tipo do valor que atribuímos a ela. Os operadores aritméticos são análogos aos da linguagem C e do Java. Mais para adição, menos para subtração, asterisco para multiplicação, barra para divisão, né, porcentagem para o resto da divisão, mais para incremento, menos para decremento. Além disso, podemos utilizar o operador mais também para concatenar strings. Então a gente está vendo um exemplo ali que a gente tem duas variáveis, msg1 e msg2. Cada uma delas tem uma string, né, diferente. E ali embaixo na variável msg a gente está utilizando o operador mais para fazer uma concatenação dessas duas variáveis, dessas duas strings. A variável msg acima irá conter: este é o material da disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Na verdade aqui ele vai só concatenar, né? Ele vai juntar as duas strings. Se adicionarmos um número a uma string ou vice-versa, o número será convertido para string. E o resultado será a concatenação de ambas. Os operadores igual a igual, né? Operador de exclamação igual que é diferente, né? Menor, maior, maior igual, menor igual, possuem as mesmas funcionalidades em C e Java. E também podemos combiná-los utilizando o E comercial, né? 2E comercial, que equivale ao E, né? O AND. E os dois pipes, né, que equivale ao ou, e a exclamação, que é negação. Strings também podem ser comparadas normalmente com o operador igual a igual. Estruturas de controle. Expressões condicionais são criadas utilizando as cláusulas if, else, switch case, né? A cláusula switch case é utilizada da seguinte forma. Então a gente tem lá, gente, ó, as mesmas estruturas de controle, são muito semelhantes, né? Sempre falo que linguagem de programação ela vai se diferenciando uma da outra, mas o conceito é bem parecido, né? Na questão de lógica de programação também. E aí a gente tem um outro exemplo de código ali, onde a gente tem uma variável chamada dia, que ela vai receber o data.getDay, né? Data foi aquela variável que a gente criou antes. E aí a gente está fazendo um switch aí do dia, dependendo do dia. Então esse getDay ele vai retornar um número para a gente, né? Então se o número retornado for 6, ele vai dizer que é sábado, então ele vai retornar para o cliente: hoje é sábado. Se o número retornado for 0,
equivale a domingo. E o the full, né, caso não seja nenhuma dessas, ele vai dizer que hoje é dia da semana. Então olha só, pessoal. Estou aqui no nosso arquivo teste.js, né? Esse aqui é aquele que a gente já tinha feito anteriormente. Coloquei aqui o resto do código aqui embaixo, ó, só para ele trazer para a gente qual dia da semana. Ó, vou vir aqui no navegador. Eu vou chamar aqui o endereço, que é o nosso teste.js. Então ele colocou assim, ó, boa tarde, hoje é sábado, né? Deixa eu mostrar aqui no calendário para vocês. Sábado 21 de setembro. Deixa eu abrir a preferência aqui de horas. Só que são 10 horas da manhã, ele tá dando boa tarde para mim. Por que que tá acontecendo isso, ó? Vou voltar no código. A gente falou para ele que bom dia é até menor do que 10, né? Então, como já são 10 horas, ele está dando boa tarde. Vou arrumar o código aqui e colocar até meio-dia, tá? Até as 12 horas. Vou salvar aqui. Vou vir no navegador. Vou atualizar. Trocou. Bom dia. Hoje é sábado. Então, ele já pega essas informações do cliente, tá? Isso aí é bem interessante para a gente. Lembrando, por que que você não precisou construir, limpar e construir e executar de novo, professor? Gente, como esse projeto, por enquanto, a gente está fazendo só com HTML, CSS, JavaScript, geralmente construir é para a gente fazer coisas mais complexas, compilar uma classe Java, né, quando a gente for trabalhar com servlet. Então, esses testes mais práticos aqui, a gente não precisa ficar construindo, limpando, construindo e depois executando, tá? Então a gente pode fazer o teste, salvar aqui e atualizar direto no navegador, beleza? O método getDay da classe date retorna um número entre 0 e 6 relativo ao dia da semana, né? 0 para domingo, 1 para segunda, 2 para terça. Para criarmos loops, podemos utilizar o for e o while. A sintaxe de ambos é exatamente igual aos das linguagens C e Java. Funções. Para criar funções em JavaScript, utilizamos a palavra reservada function. Funções em JavaScript são executadas quando fazemos chamadas a elas ou quando determinados eventos ocorrem. Elas podem ser chamadas em qualquer lugar do código, mesmo que tenham sido declaradas em um arquivo externo. Então, para criar um arquivo JavaScript no NetBeans, clique em arquivo, depois em novo arquivo, depois em outros e escolha o tipo arquivo JavaScript dentro da aba web. Assim como você faria para criar arquivos HTML e CSS. Então aqui está mostrando na telinha, né, como vocês criam. Escolha um nome para ele, clique em finalizar. O arquivo será salvo com a extensão JS. Após criá-lo, defina um atributo src na tag script com o endereço do arquivo. Onde que ele está pedindo para fazer isso? Lá no arquivo HTML que a gente vai chamar, tá? O exemplo a seguir inclui o arquivo funções.js. Então o que ele está falando? Está mostrando como que cria o arquivo JavaScript lá no NetBeans. E depois mostra como lá no HTML, um outro arquivo HTML do nosso projeto, como que a gente vai chamar ele, né? Então tá ali, né? Script type text barra JavaScript src e o nome do nosso arquivinho que chama funções.js, tá? Criem esse arquivo aí e façam a linkagem na página de vocês HTML. Dentro do arquivo externo, inserimos o código JavaScript normalmente. Esse arquivo externo é o nosso arquivo funções.js, tá? Entretanto, não precisamos da tag script, justamente porque ele já é um arquivo JavaScript e ele é um arquivo que está externo. Então, antigamente, lá no HTML, a gente escrevia tudo dentro do HTML, né? E usava essas tags script. Então, olha só. O código a seguir define uma função. Então, a gente está criando uma função, chamando ela de saudação, né? E o código dela é o mesmo código que a gente utilizou anteriormente, né? A diferença é que ele está dentro de uma função, dentro de um arquivo JavaScript externo. E agora, em vez do write, a gente está usando um alert ali para o nosso usuário, tá? A função definida no código acima faz chamada a uma função padrão do JavaScript chamada alert,
que abre uma caixa de alerta no navegador. Então agora vai abrir uma caixinha, né, de alerta para o usuário, exibindo o texto recebido como parâmetro. Então olha só o exemplo aí como que executou. Para fazermos a chamada da função, precisamos definir em que lugar da página ela será executada. Então lá no HTML que vai ser executado isso, como que a gente vai chamar? Então a gente está vendo ali um exemplo de como que a gente fez a chamada da nossa função saudação. Quando uma caixa de alerta é exibida, o usuário precisa clicar em OK para prosseguir. Podemos utilizar também a caixa de confirmação, chamada confirme, que retorna verdadeira se o usuário clicar OK ou falso, caso ele clique em cancelar. Então olha só, a gente fez aqui, vamos parar aqui para dar uma olhada, né? Dentro do HTML, a gente chamou dentro do body, tá dentro do body isso aí. Chamamos a nossa tag de script, abrimos e fechamos ela, e dentro dela a gente colocou o nome da função JavaScript, que é saudação. Como que ele consegue achar o saudação? Justamente porque aqui, ó, a gente fala lá no head, então tudo dentro desse mesmo HTML, tá? A gente fala que a gente está chamando esse arquivo funções.js. A partir daí a gente consegue utilizar as funções que tem dentro desse arquivo externo, tá? Como é o nosso caso da nossa função saudação. Então olha só, pessoal, criei aqui o arquivinho funções.js, o código dele está aqui, né? Chama saudação a nossa função. Praticamente é o mesmo código que a gente utilizou, a diferença é que a gente está dando um alert, ó. Tá vendo? Em vez de dar um write aqui. Vou chamar ele lá no nosso teste.js.html. Então lá no nosso arquivinho HTML, vou chamar ele aqui, ó, script type, JavaScript, funções JS, tá vendo? Isso lá dentro do head, certo? E aí, ó, dentro do body, comecei aqui, abriu, já tinha lá, a gente já tinha aquele arquivo, aquele conteúdo, né, aquele script que onde a gente fazia lá, o get hours, dava bom dia pro cliente lá no navegador, mostrava se era sábado, domingo, o dia da semana. Como isso aqui já está dentro de uma tag script, eu reaproveitei essa tag, né, só para chamar o nosso saudação, tá? Então a gente está chamando a nossa função aqui, que está lá naquele arquivinho externo. Vou aqui no navegador, ó, vou chamar ele, tá? Localhost aqui, barra o nosso projetinho, barra o arquivinho nosso que é o teste.js HTML. Então olha só, deixa eu diminuir aqui, vamos chamar ele aqui. Então olha só, agora ele mostrou pra gente aqui, ó, uma janelinha dando boa tarde, né? Vou dar um OK. E aí ele mostra os outros códigos anteriores, né? Bom dia, hoje é sábado. Então por que um está mostrando boa tarde e outro bom dia, né? Deixei justamente para vocês verem que realmente ele está chamando da nossa função externa. Então se a gente for lá no nosso funções.js, ele está com aquele if ainda com as 10 horas. Então por isso que ele está chamando aqui o boa tarde, né? Porque já passou das 10. Então, no nosso código aqui da função, ele dá boa tarde, mas dentro do nosso teste.js, que a gente tem esse código aqui, ele escreve na página para o usuário, ele está dando bom dia justamente porque aqui a gente definiu que isso aqui vai até o meio-dia, né? O bom dia vai até o meio-dia. Então, justamente para vocês verem como isso acontece ele consegue pegar de dois arquivos, tanto o do arquivo externo, né, do nosso JavaScript externo, da nossa função saudação, tanto ele consegue pegar lá do script interno que a gente escreveu aqui dentro da própria página HTML, tá? Vamos colocar aquele confirme que ele tinha pedido pra gente, né, só pra gente fazer um teste. Então eu vou aqui no funções, vamos alterar aqui então para 12, né, deixar o nossa função também certo para que ele possa dar bom dia até meio-dia, né? Aqui no lugar do boa tarde, do bom dia, boa tarde, né? Só do bom dia aqui, eu troquei pelo aquele código.
Então se vai aparecer um alert também para o usuário e vai aparecer a pergunta se ele deseja continuar. Aqui a gente está colocando uma cláusula de negação, né? Então a gente quer saber se ele vai apertar o botão de cancelar. Se ele apertar o botão de cancelar, ele vai ser redirecionado para a página do Google, tá? Então vamos salvar aqui. Vou aqui no nosso projetinho, ó. Teste JS, HTML. E aí ele aparece pra gente antes de carregar a página se eu desejo continuar ou não. Se eu clicar em cancelar, ó, foi direcionado para o Google. Vamos voltar aqui para o teste de novo. Teste js.html. Se eu desejar continuar, se eu der um OK, aí sim ele dá bom dia, hoje é sábado. Então a gente viu lá também o exemplo do confirm, né? Então a função confirm retorna o valor booleano, true ou false, para definir o retorno de uma função, assim como em C em Java utilizamos a palavra reservada return. Não é necessário especificar o tipo de retorno na assinatura da nossa função JavaScript, tá? Eventos são ações realizadas pelo usuário na página que são capturados pelo JavaScript. Todo elemento HTML possui eventos que podem ser capturados. Por exemplo, podemos capturar o evento onClick de um botão para definir a função que é executada quando o usuário clicar no botão. Os eventos são definidos dentro das tags HTML. Eventos podem ocorrer quando há um clique do mouse ou quando o ponteiro está sobre algum elemento na página, quando uma página ou uma figura está sendo carregada, quando um campo do formulário está sendo selecionado, quando o formulário está sendo submetido, quando uma tecla sendo digitada, entre outras situações. Os eventos onload e onUnload ocorrem respectivamente quando o usuário entra ou sai de uma página. O primeiro pode ser utilizado, por exemplo, para descobrir qual é o navegador do usuário e carregar uma versão específica da página para ele. No exemplo a seguir, definimos que quando a página for carregada, informamos as horas ao usuário. Então olha só, a gente está vendo uma outra maneira também, com JavaScript, só que agora com eventos, de mostrar alguma informação para o usuário. Então olha só, nesse exemplo a gente não está utilizando um arquivo externo, tá? A gente está colocando dentro do HTML, dentro da tag body, justamente para saber com esse evento onload, ou seja, quando a página é carregada, a gente gera essa variável, né, que dá um chamado data, dá um new date nela, e a gente manda para o usuário um alert, né, que é aquela caixinha que a gente viu, e mostrando para o usuário, concatenando nessa string aí, são, né, tantas horas. Então isso aí vai aparecer lá para o usuário essa informação. Temos também os eventos onMouseOver e onMouseOut, né, ocorrem quando a gente passa ou retira o ponteiro do mouse sobre algum elemento. Eles costumam ser utilizados para a criação de botões animados que mudam as figuras quando estão sob o ponteiro do mouse. Então ali a gente também tem um outro exemplo, ó. Então a gente gerou ali dentro do HTML uma tag img, né? Colocou o src dele btn1.gif, ou seja, a primeira figura que vai ser renderizada no navegador quando aparecer. E aí a gente coloca lá quando o mouse over, né? Ou seja, quando o mouse for passado, quando eu passar o mouse em cima, ele vai trocar por essa outra imagem, que é o btn2. E aí quando ele sai de novo, ele volta para o btn1, tá? Então a gente vai fazer também esse exemplo aí. Então olha só ele mostrando aqui, né, como que fica quando ele chega com o mouse e aí depois quando ele sai com o mouse também, tá? Repare que utilizamos aspas simples dentro das aspas duplas. Em HTML ambas têm a mesma função e podemos alternar entre elas. Como no exemplo acima, poderíamos escrever também, né? Então a gente podia fazer nesse formato. Só que jamais a gente poderia fazer daquela forma ali, né? Colocando somente aspas duplas. Então olha só, pessoal. Vamos fazer aqueles testes lá. Vou mudar o arquivo, né? Vou para o nosso arquivinho também, index.html.
Lá no body dele eu incluí, né, o onload lá, criei nossa variável date, vou concatenar a resposta, né, para aparecer são tantas horas para o usuário. Criei também aqui dentro do body, ó, o img src btn1.gif, ou mouse over src btn2 gif e o mouse out volta para o btn1, tá? Esses dois arquivos, esses dois btns aqui, né, eu tenho eles dentro do meu projeto, ó. Tá vendo? Tá dentro de páginas HTML web também, ó. BTN1 e BTN2, certo? Vocês vão achar os arquivos de botão de vocês, tá? Aí tem que identificar o tipo do arquivo, se é GIF, JPEG, tá? E deixar certinho aqui quando você for chamar a página de vocês. Vou executar essa página aqui pra gente dar uma olhada. Tá? Então olha só, apareceu aqui já no alert, né? São 10 horas, ok? E aqui está nosso botãozinho, ó. Passei o mouse está aqui ainda. Ele colocou outra imagem, tirei o mouse, ele voltou para a imagem anterior, tá? Validação de formulários, né? Ela é extremamente útil em páginas dinâmicas que se baseiam na interação entre o usuário e o site, né? Existem duas principais formas de validarmos, né, um formulário, ou campo a campo, na medida que o usuário for completando, ou de uma vez só quando o formulário for submetido, né, quando o usuário clicar no botão de enviar. Também é possível combinarmos essas duas formas. Para validarmos um campo que acabou de ser preenchido, podemos utilizar os eventos onBlur, né, que ocorre quando um elemento deixa de estar em foco, e é o contrário do onFocus ou onChange, quando é executado caso o valor do elemento tenha sido alterado após perder o foco. Então o exemplo a seguir exibe um alerta ao digitarmos uma idade menor do que 18. Então aqui a gente já tem um formuláriozinho, né? Ele tem um campo do tipo texto, e aí ele tem dentro dele aqui, ó, um onChange verifica a idade diz, né? Então o primeiro input do formulário faz uma chamada à função verifica idade quando seu conteúdo é modificado. Não, quando eu dou um onChange, ou seja, eu troco, né, eu modifico, ele faz essa verificação. O parâmetro diz na chamada da função é uma referência ao próprio input, então ele vai fazer verificação da informação que veio daquele input. A função está definida em um arquivo auxiliar chamado funções.js. Que é o funções que a gente já tem lá, né? A gente só vai incluir esse verifica idade lá dentro dele, que é uma função também. E os dois inputs de texto pertencem a uma classe CSS definida no arquivo validação.js. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Então a gente vai ter um arquivinho externo agora, CSS, chamado validação.css. Dentro dela a gente vai ter essa regra CSS chamada input.campos, tá? Então ele está mudando ali a borda e o margin bottom também, certo? E aí ele está falando para a gente não esquecer de importar também esse CSS. Então lá no HTML a gente vai estar chamando o CSS validação também, tá? Então agora a gente está começando a unificar o CSS, o HTML e o JavaScript. Olha que bacana. E aí a gente tem mostrando para vocês o código da função verifica idade. Essa função vocês vão colocar ela dentro do arquivo funções.js que já existe no projeto de vocês, tá? Então ele faz uma verificação, né, se o que foi digitado pelo usuário é menor do que 18, ele vai mandar essa mensagem, né? Este site é proibido para menores de 18 anos, né? E ele vai fazer uma estilização na borda do input ali para mudar um pouquinho de cor. Então podemos acessar qualquer atributo do input através da variável campo, já que input havia sido passado como parâmetro. O valor de campo.value é o conteúdo digitado pelo usuário no formulário. Como podemos observar, a primeira ação realizada quando inserimos um valor incorreto, menor que 18, é exibir uma mensagem de alerta. O valor de campo.style é o conjunto de estilos definidos no arquivo CSS.
O que fizemos foi alterar a borda ao redor do input, deixando-a da cor vermelha, para que o campo incorreto fique em destaque. Então o que acontece? Na hora que o usuário digitar ali, na verdade ele digite sua idade, né, não sua cidade. No momento que a gente for trocar de campo, for para o próximo campo do nome ali, a função vai ser chamada, ele vai verificar se é menor do que 18 e se for menor ele vai mostrar essa mensagem, esse alert aí para o usuário. E além disso ele vai fazer uma mudança, né? Se vocês repararem, a borda do campo ali está vermelha. Então olha só, ele consegue fazer isso através do nosso formulário. Então a gente chamou aqui dentro do formulário pelo onChange, a nossa função. A gente já tinha definido dentro dela também essa class aí, campus, que é a class que ele vai chamar do CSS. Quando a gente está dentro da função do JavaScript, a gente tem esse parâmetro que é passado o campo, ou seja, o campo é o input que ele foi digitado. Então ele pega o campo.value. O que significa o campo.value? É o valor que está dentro daquele input. E aí depois ele utiliza para formatar o campo.style. Quer dizer o que? É a parte de estilização daquele input. Então ele começa a utilizar esses parâmetros, o .value e .style, para fazer modificações dentro daquele input. Criei aqui o arquivo formulário.html, né? Também criei o validação. O funções a gente já tinha, certo? Então lá no validação coloquei aquela regra CSS. No funções, ó, o funções continua tendo saudação ali. Acabou saudação, criei a função verifica idade, tá? Então você coloca tudo no mesmo arquivo. Dentro do formulário, a gente vai chamar o JavaScript. Vamos chamar também o funções JS, tá? E vou digitar o formulário aqui, ó, criar o nosso formuláriozinho. E aqui no onChange eu estou chamando verifica idade. Vamos executar esse cara aqui. A gente vê, né? Ele chama formulário.html. Então olha só, vou testar aqui, vou colocar uma idade aqui 5, ó. Vou dar um tab. Mostrou a mensagem, este site é proibido para menores de 18 anos. E ó, a borda como ficou. Então a borda da página também, ó, do input, ficou vermelha daquele jeito que a gente tinha feito a alteração. Vou colocar 7 aqui. Opa. E ainda está dizendo que é menor que 18. Vou colocar aqui 19. Né, ele sai e já valida. Expressões regulares. Uma expressão regular é utilizada para casarmos um texto que estamos querendo verificar ou substituir, por exemplo, com determinado padrão. A expressão regular, na verdade, é o padrão. Em JavaScript, uma expressão regular é delimitada por uma barra no início e outra no final. Cada expressão de validação sempre começa com um circunflexo e termina com um cifrão, para garantir que todo o conteúdo do texto a ser validado será abrangido. No exemplo a seguir, criamos uma expressão regular para validar um dígito qualquer e testamos se casa com a string ABC. Então tá lá, né, a nossa expressão regular. O mais importante nas expressões regulares é o que está entre o barra circunflexo e o cifrão barra. Neste caso, o que está presente é a expressão barra D, que corresponde a um dígito, ou seja, um caractere entre 0 e 9. O método test, presente em todas as expressões regulares, retorna verdadeiro se o parâmetro casa com o padrão e falso caso contrário. O resultado, no caso, será falso por dois motivos. Então, olha só, a gente está definindo ali na variável expressão regular, a gente criou essa expressão, né, dizendo que a gente está esperando que venha um número, né, entre 0 e 9, por isso o barra D, e a gente faz um teste ali com uma condicional com if else. Então a gente chama a variável expreg, né, .text, e coloca o valor ABC. E a gente vai verificar o que acontece. A expressão barra D corresponde a apenas um dígito e a string ABC contém 3 caracteres. Independente de quais sejam esses caracteres, a string não casaria com o padrão. Os caracteres presentes em ABC não são dígitos, ou seja,
não estão entre 0 e 9. Veja na tabela abaixo o significado dos principais símbolos que podemos encontrar em uma expressão regular. Então aqui ele mostra uma tabelinha, né, dos símbolos e como que funciona a expressão regular. Então tem lá o cifrão, busca apenas no final da string. Então a gente tem um exemplo lá, azul cifrão, casa com azul, mas não com azulado. Ponto, qualquer caractere exceto fim de linha. X menos Z, qualquer caractere no intervalo entre X e Z, na tabela ASCII, né? E a gente tem um exemplo lá, né? Entre 0 e 9, e cifrão. Casa 2, mas não casa com A, né? Casa ele quer dizer valida, né? Aí ele mostra a expressão regular, casa com algarismos e letras minúsculas. Ou seja, essa expressão que ele está mostrando ali, entre colchete, né? 0 menos 9, A menos Z. Ou seja, ele vai de 0 a 9 e vai de A até a Z, todos minúsculos. E ali ele vai mostrar outro do outro lado aqui na outra coluna, né? O X e Y permite de X a Y repetições para expressão. Se o Y for omitido, permite ao menos X ocorrências. Então ele está mostrando ali a expressão de exemplo de A a Z, e ele coloca um 4, vírgula. Então ele está dizendo que casa com autor e com mato, mas não com meu. E A maiúsculo, né, a de baixo, com Z minúsculo. Entre 4 e 10, casa com abacateiro, mas não casa com condicionador. Por quê? A quantidade de letras, né, gente? Então aqui no caso da primeira expressão, onde a gente tem A e Z minúsculo 4, vírgula, né? Então a gente precisa de no mínimo 4 letras. Então por isso autor e mato, né, eles entram, mas meu não, porque meu tem 3 letras. No outro exemplo ele diz ali que ele vai de 4 até 10 com letras maiúsculas. Então abacateiro que tem 10 letras vai, mas condicionador que tem mais letras já não consegue. E aí ele dá também alguns outros exemplos aqui de como a gente trabalha com expressões regulares. Existem várias formas de trabalhar com isso, existem livros, existem bastante links aí. Vou disponibilizar alguns para vocês, que é um assunto bem interessante e bastante válido, tá? A barra invertida também é utilizada quando desejamos encontrar um caractere, que é um símbolo especial, por exemplo, para nos referirmos especialmente ao caractere cifrão. Devemos escrevê-lo como barra cifrão, já que esse caractere possui um significado especial dentro de uma expressão regular, né? Então, se a gente quiser utilizar para buscar, por exemplo, o cifrão, o símbolo cifrão, a gente precisa usar o barra dentro dele. O mesmo vale para mais, asterisco, colchete, né? Esses símbolos acima podem ser combinados para formar expressões regulares, mas bem elaboradas. A expressão que está aqui embaixo, por exemplo, verifica a sequência de caracteres, que pode ser um CEP. Então por quê? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Ela já começa com barra circunflexo, a gente sabe que é para iniciar. Ela finaliza com cifrão barra, então é para finalizar a expressão regular. E no meio dela ela coloca assim, ó, barra D, entre chave 5. Então o que ele está dizendo ali? Eu estou esperando 5 dígitos do tipo número, né? 5 dígitos, 5 números. Depois ele tem um barra traço, ou seja, ele está esperando um caractere do tipo traço. E barra D3, então ele está esperando 3 dígitos ali, 3 números. Então ali eu estou validando um formato, que é o formato do CEP, né? Que é por exemplo, aqui em Cuiabá é o 78.000, né, traço 000, que é o CEP padrão aqui da cidade. Então, a partir da gente saber qual é o tipo de informação que a gente está querendo, né, validar, a gente pode montar essa expressão regular a partir dessa informação. Então, aqui ele está explicando, né, novamente o que eu comentei com vocês: começar com exatamente 5 dígitos, continuar com caractere traço e terminar com os 3 dígitos. Impedindo a submissão de formulários mal preenchidos. Além de simplesmente alertar o usuário quando um campo do formulário foi preenchido incorretamente, podemos impedir que o formulário seja enviado enquanto a informação não for corrigida. Para isso, precisamos criar uma função em JavaScript que valida todos os campos do formulário e retorna verdadeiro apenas se
todos estiverem dentro do padrão esperado. A função deve ser inserida no atributo onSubmit na tag form no arquivo HTML. Então olha só, agora além do verifique a idade que está dentro do input, que a gente chama ele pelo onChange, lá no nosso formulário a gente vai chamar por esse evento chamado onSubmit, a gente vai chamar essa função chamada valida formulário, tá? Como podemos observar, a função verifique idade não foi retirada, né? Mas antes era possível que o usuário submetesse o formulário mesmo se a idade tivesse sido mal preenchida. Havia apenas um aviso que o conteúdo inserido era permitido. Para resolver este problema, incluímos a função valida formulário no atributo onSubmit do formulário, da tag form, né? E aí está a nossa função valida formulário. Então ele vai fazer algumas validações ali, né? Ele criou duas variáveis, né? Que dentro dessas variáveis a gente criou duas expressões regulares. E essas expressões regulares são usadas para validar tanto o nome como a idade. A primeira expressão regular da função valida sequências de 1 a 3 dígitos. A segunda aceita combinações com uma ou mais letras minúsculas de A a Z e letras maiúsculas de A a Z, com espaços ou letras acentuadas. Para inserir letras acentuadas, utilizamos o intervalo XC0 XFF. O símbolo X indica o código hexadecimal de um caractere da tabela ASCII. Portanto, XC0 é o elemento na posição 192 da tabela, que equivale ao caractere A, né, com craseado, e o XFF é o elemento na posição 255, que é o Y com trema. Então a gente está utilizando esses conceitos aí da tabela ASCII, né, dos valores hexadecimais, para delimitar também esse intervalo. Então a gente pode fazer além do Azinho, Zzinho, Azão, Zezão, né? Repare que o parâmetro da função é o formulário. Acessamos cada campo do formulário através do conteúdo do atributo name de cada um. O valor de form.nome.value é o conteúdo digitado no input do nosso formulário chamado nome. Então olha só, lá no nosso formulário a gente tem um input chamado idade e outro input chamado nome, né? Dentro do input a gente tem esse atributo name, que é muito importante. E aí olha só a execução do código, né? E aí ele pede para inserir uma idade válida, ele pede para inserir um nome válido. Então aqui ele faz essa validação dentro dessa função valida formulário. A gente tem dois ifs justamente para saber, ó. O primeiro, a gente faz o teste para saber se dentro do nome.value, ou seja, é falso, ou seja, se ele não digitou nada. E aí a gente pede para ele inserir um nome válido. E no segundo ele faz o seguinte, ó. Ele pega o idade.value, ou seja, o que o usuário digitou. Ele verifica se o usuário digitou alguma idade. E aí ele coloca também um pipe ali, ó, ou um ou, né? E também ele verifica se é menor que 18. Então a gente consegue ali também pelo campo idade, pelo valor, a gente consegue validar tanto se o usuário digitou o valor e também se o usuário digitou um valor menor do que 18. Tá aqui o nosso form, né? Chamei o onSubmit aqui, valida formulário, que é a nossa função. Lá no funções JS, depois da função do verifique idade, já criei aqui a função do valida formulário, certo? Verificar aqui sempre se os nomes estão certos, tá? Os names, idade, nome. Se eles estão batendo certinho, ó, nome, idade, tá ok. Tá? Vou mandar executar aqui, certo? Então aqui tá o nosso formulário executado, né, gente? Lá no nosso URL, ó. Vou tentar enviar aqui. Ele já pede para inserir um nome válido. Vou colocar um nome aqui. Ó, agora ele pede para inserir uma idade válida. Eu vou colocar uma idade aqui, ó, 6. E aí ele fala assim, é proibido para menores de 18 anos. Então ele está fazendo várias validações. Ele não permite eu enviar o formulário até que eu termine
aqui coloque os dados que ele acha que ele está esperando que sejam validados, né? Vou fazer um teste aqui com vocês. E ó, verifiquem que aqui na função agora eu também verifico a idade. Então eu tô tendo duas funções que fazem a mesma coisa. Esse aqui verifica se é vazio e também verifica o valor, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou lá em formulário e vou tirar esse onChange aqui. Vou salvar. E a gente vai ver que a validação do valida formulário vai servir também para fazer essa mesma coisa, tá? Vou aqui limpar e construir. Vou executar o projeto. Olha só, tá o nosso formulário aqui aberto no nosso URL, né? Vou tentar enviar aqui, ele pede um nome válido, né? Vou digitar aqui. E aí, ó, é preciso inserir uma data válida. Então ele está validando já pelo nosso do nossa outra função, né? A gente vê até, ó, é preciso inserir uma data válida, né? Se fosse pela outra função, ele traria a mensagem: atenção, este site é proibido para menores de 18 anos, né? Então vamos inserir aqui uma data menor aqui, não, e aí a gente insere uma data válida aqui e aí ele consegue submeter, tá? Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês aqui sobre JavaScript. A linguagem já evoluiu bastante, né? Tem muitas outras coisas que podemos fazer. Mostramos algumas coisas bacanas que dá para fazer, validações, né? Trabalhamos com as expressões regulares. Vou mostrar para vocês também no outro material algumas validações agora que o HTML5 já incluiu, então ajuda bastante a gente. Então dentro do próprio HTML dá para fazer algumas validações. Peço que vocês leiam, façam os testes dos códigos, que é muito importante essa prática, né? Sem prática vocês não vão conseguir ir adiante com os estudos, né? A gente aprende a programação programando. E até a próxima aula. E é isso aí.